primeiro lugar, parabenizar a comissão organizadora do evento e posso garantir que eu vejo uma boa organização desde o momento que eu recebi o convite. E, como o João Batista disse, é algo muito difícil, mas ao mesmo tempo bastante, um aprendizado muito grande fazer essas organizações. Queria também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no UFAL pela primeira vez, né? E revendo alguns amigos aqui, o próprio João Batista, o Gilson, o João Carlos, né? Marina. Então são pessoas que estiveram em Natal e agora estão aqui. E poder fazer esse intercâmbio aqui com vocês, que espero que a gente tenha mais oportunidades, né? De efetuar esse intercâmbio, não só dessa temática da juventude. Quero cumprimentar aqui os colegas da mesa, né, e o prazer de estar aqui com vocês. Enquanto não abre aqui, está bastante devagar, o impresso também não chegou. Eu devo dizer que a coisa é muito corrida. Estou chegando do ISA também, que um evento muito grande que aconteceu agora recentemente em Buenos Aires, que é o Fórum da Sociologia de Buenos Aires. Obrigada, porque está difícil de abrir. Então, é uma correria para preparação. Bem, eu nomeei para esta mesa uma comunicação, o título é Dobras na Juventude e Nomadismo. Bom, eu vou tentar expor aqui para vocês esses conceitos que estão aqui em questão nesta exposição minha. Então, a minha proposta é pensar os territórios juvenis contemporâneos a partir do pensamento nômade. E, para isso, eu me inspiro em Deleuze e Guattari, né? Mas, primeiramente, eu vou tentar explicar o que eu estou entendendo por territórios juvenis contemporâneos. De um lado, precisamos pensar nesses territórios juvenis enquanto espaços em que os jovens empreendem ações, estratégias, produzem bens econômicos, culturais e artísticos, bens materiais e imateriais, produzem discursos e práticas, experimentam diversas situações sociais, entre outras, a de estarem vivendo num campo social minado, com suprimentos materiais e simbólicos escassos, para se pensar num outro devir do mundo e de si. Eu vou só mencionar todos esses movimentos que estão acontecendo nesses últimos tempos, o Occupy, Wall Street, a Praça de Madrid e outras tantas mobilizações em vários cantos do planeta, né? Não são as besteiras de uma juventude, mas são coisas sérias que estão acontecendo. Então, o meu trabalho se enquadra, se inscreve dentro de uma reflexão que pega esse campo maior. Bom, o campo juvenil é bastante amplo e heterogêneo demais para ser pensado em sua totalidade enquanto bloco. Isso todos nós sabemos. Aí se manifestam atitudes e expressões diversas que vão das práticas reprodutoras do status quo dominante a práticas que buscam engendrar formas de vida alternativas, engendrar formas alternativas para lidar com um mundo percebido por esses jovens como demasiadamente destrutivas de formas de vida em geral. Isso quer dizer que a heterogeneidade que caracteriza esse mundo juvenil apresenta diversas facetas, entre outras uma faceta inventiva. Pensemos só no campo da arte e cultura, onde fervilham sempre novas propostas ousadas partindo de jovens. Não só deles, é claro, mas estou aqui focando os jovens. O espectro é, então, bastante amplo e prefiro dizer com Gabriel Tardi e Gilles Deleuze em termos de dobras. Esse tecido juvenil, social juvenil, possui tantas dobras quanto existem figuras, coisas e qualidades realizando-se nos fluxos sociais, culturais, políticos e econômicos
que se refletem e se atualizam nos sujeitos jovens. Mais do que ficar aqui falando sobre vias sem saída, sobre enclausuramentos, faltas e negligências, e para quem conhece um pouco do meu trabalho sabe que eu na década anterior e até antes, eu me dediquei a essa parte. Então, mais do que ficar falando de fechamentos, eu tenho ultimamente me concentrado em pesquisar determinadas dinâmicas culturais, sobretudo aquelas que possuem conotações políticas, e prefiro dizer micropolíticas. Então, dinâmicas culturais de coletivos jovens, grupos ou grupelhos, numa espécie de deslocamentos cognitivos e aberturas conceituais da vida. Não se trata de rebeldia ou revolta, mas de práticas que desejam se distanciar do mimetismo inercial do consumo ou aceitação de bens e valores que geralmente, do ponto de vista desses jovens, seria da ordem da resignação. Nesse distanciamento deles, verificam-se atitudes e práticas no entre dois, interstícios, da própria estrutura molar e adquirem um teor molecular, como diriam Deleuze e Guattari. Ou na situação da liminaridade, como diria Victor Tanner. Eu só sei dizer que aumentam pesquisadores cada vez mais que se interessam por essas práticas intersticiais na América Latina. Vi agora recentemente, então, no ISA, embora a perspectiva marxista, a gente sabe que é bastante forte ainda na América Latina. Então, retomando sobre a dinâmica jovem que me interessa, tratam-se de atitudes que se dão nas linhas de fuga, um outro conceito bastante caro a Deleuze, onde outras dobras se constituem nos próprios espaços instituídos e constituem novos espaços. E com Deleuze vou chamar esses espaços de espaços nômades. E daqui a pouco eu vou falar sobre o espaço nômade. Como eu estou falando em dobras, eu vou tentar, o que é isso? Né? Eu vou tentar um pouco fazer um parênteses bem curtinho, né? Para tentar dizer o que eu estou falando dobra, dobrar, desdobrar, né? É um conceito que tanto Gabriel Tarde e Gilles Deleuze partem de Leibniz, né, do seu conceito de mônada. Mas para Leibniz, o conceito de mônada é fechado, mônada fechada, enquanto que para eles a mônada se abre. Não se trata, não, de um conceito fácil de explicar em poucas palavras aqui. É um conceito que subtrai da filosofia política, também da ciência da matéria, do orgânico e inorgânico, né? Elementos para nos fazer pensar que, finalmente, indivíduos, espécie humana, por exemplo, como também o mundo físico e o mundo social, e não estão reduzidos ao dobrar e ser dobrado, falando em outras palavras, dominar e ser dominado. A dialética da dominação termina por mostrar um mundo aplanado em partes separados e não nos permite enxergar que o mundo é menos plano e mais curvo, ou seja, cheio de dobras, pregas. Estou resumindo, hein? Deleuze dá a seguinte definição: o organismo define-se pela capacidade de dobrar suas próprias partes ao infinito e de desdobrá-las não ao infinito, mas até ao grau de desenvolvimento consignado à sua espécie. Então, esse conceito dobrar, desdobrar, implica também o envolver, desenvolver, involuir, evoluir. Há aí também as noções de inflexão, de inclusão. Bom, o importante a reter nisso, em um texto que vai ser publicado, eu vou tentar ir um pouco mais longe que isso para tentar explicar esse conceito de dobra, que vou ver se eu consigo ainda deixar claro até o final da exposição. O importante a reter disso tudo por hora é que no mundo social, assim como no mundo físico dos viventes em geral, existem corpos com poder de afetação. Uma força é afetada por outras e ou afeta outras. E na medida que saímos de uma visão dualista e passa-se a falar em termos de multiplicidade em afetação, agora não vamos mais falar em massa, falemos em múltiplos, multidão,
aí já é uma inspiração espinosista, né? Há nesse pensamento, forçosamente, a possibilidade do novo poder emergir. Política do acorde, diz Deleuze, e não do acordo entre partes. A política do acorde é a inclusão de uma atividade que se pode fazer na dissonância. Nós conhecemos a música bossa nova, por exemplo, com notas dissonantes, faz coisas maravilhosas, né? Então, a política do acorde é a inclusão de uma atividade gerando um espaço livre num território esquecido pela disputa reativa por dominação. Fecho parênteses aqui sobre essa questão da dobra, para continuar a falar sobre o mundo juvenil. Não antes, sem deixar de dizer que Deleuze introduz com esse conceito de dobra uma questão ética da atualidade. Tem um texto bem pequenininho de Henrique Anton, mas bastante elucidativo sobre isso, que se chama As Dobras do Poder. Basta entrar na internet, As Dobras do Poder, vocês acham esse texto. É curto, mas bastante claro quanto a essa questão da dobra. E, claro, ele pega por um ângulo. Então, quero continuar esclarecendo o meu foco dentro desse vasto campo juvenil e quero me referir, então, deixar claro que eu estou me referindo a atitudes que emergem e que não estão em conformidade com as normas sociais gerais e que geralmente são vistas na sociedade como estranhas, incompreensíveis, transgressivas, desviantes, até mesmo inaceitáveis em certos casos. Atitudes, por vezes, também chamado de ethos, que determinados jovens adotam e que não se encaixam nas expectativas sociais usuais, usuais no esperado normal. Algumas chegam a se tornar práticas imanentes ao comportamento jovem, o qual adere àquilo que ele pensa ser uma identidade palatável de grupo, adoção de estilos, indumentárias, gestos, maneira de falar, gosto musical, gosto alimentar em certos casos, né? Tenho me dedicado a acompanhar uma dinâmica coletiva que se esboça como política da vida no cotidiano da pobreza de jovens da periferia e que se movem com certa inventividade. Em 2009, eu escrevi um texto que eu esclareci, eu vou recuperar aqui para vocês. Determinados grupos de jovens, mais especificamente os inscritos em movimentos culturais do hip hop, buscam se mover na sociedade brasileira com certa inventividade na busca de vias de saída para a sua limitada condição social de vida, segmentarizada em territórios urbanos precários, a dita periferia urbana das grandes cidades brasileiras. Precários sob diversos aspectos, materiais e objetivos, mas também subjetivos e simbólicos, dificultando ou impedindo os seus habitantes de se suprirem necessária e desejavelmente para a produção de um espaço social que não mais consista, aos olhos de toda a sociedade, como um depósito de omni sacer, um conceito de Giorgio Agamben, o título de uma obra sua. O que significa indivíduos cuja vida não vale a pena ser vivida. A vida das populações jovens desses territórios malditos, indelevelmente considerado marginal para boa parte das pessoas na sociedade, mesmo para pessoas de dentro dela, para algumas pessoas de dentro dela. É o território onde se encerraria um cenário daquilo que Jorge Bataille chamaria de obscenidade social. Essa vida precisa ser relida à luz de projetores teóricos que permitam extrair algo que se insinua, que emerge desses interstícios sociais como aquilo que nós podemos designar por nomadismo. Então, do ponto de vista da empiria, além de acompanhar grupos de hip hop por internet, sempre que possível presencialmente, em diferentes lugares, principalmente aqui na região Nordeste, né? Nas suas diferentes modalidades, o rap, break, grafite, literatura, isto acompanho suas produções, suas ações, engajamentos. Nós temos uma parceria desde 2007 com a Associação Posse Lelo Melodia da cidade de Natal RN. E desenvolvemos uma relação bastante proveitosa, tanto
para eles como para nós. Eles são coprodutores da pesquisa e intervenção que nós fazemos e atualmente estamos desenvolvendo juntos, após termos respondido o edital ProEst 2012 e agora 2013, que já também estamos aprovados, desenvolvendo juntos oficinas diversas lá no bairro de Guarapes, junto com esses jovens. Então, eles são verdadeiramente jovens que participam da pesquisa e intervenção. O que é interessante nisso é que esse modo de operar dos jovens em suas empreitadas no interior daquilo que eles chamam sua periferia, fornece uma ilustração de detalhes desse processo de desterritorialização que está em questão no pensamento nômade, que vou falar daqui a pouco. Mas antes eu quero esclarecer que o termo de periferia, que é sempre usado entre aspas, segue o uso corrente do senso comum e principalmente leva em consideração o termo enquanto um atributo caro aos coletivos jovens e principalmente aos ativistas, aos agitadores culturais que se envolvem em acontecimentos, eventos ou movimentos culturais. Temas como condição geográfica, mas também sentimento de pertencimento, ação engajada, surgem em suas falas para explicitar sua opção de se qualificarem como seres periféricos e denominar seu espaço como periférico, assim como suas próprias atividades e práticas e experiências. Isso tem um grande alcance teórico, do meu ponto de vista. Mais do que condição geográfica, isso indica, antes de tudo, um processo de subjetivação que insiste em ir para direções outras que aquelas impostas pela sociedade, ou melhor, pelos estratos que se pensam como dominantes. Segundo, indica um deslocamento no modo de se pensar como jovem e de pensar seu território, que finalmente se desterritorializa e leva os que aí se encontram a uma espécie de reterritorialização. Desculpe, gente, eu estou usando aqui uma série de conceitos de Deleuze e Guattari sem ter tempo de estar me detendo, né? Bom, esse é o mote que foi trazido pelos próprios jovens que me levou a aprofundar a reflexão que desemboca no tema do nomadismo juvenil na atualidade e que deve ser relacionado a processos maiores nas sociedades contemporâneas, como eu já falei no início, né? E que estão estourando, pipocando em vários cantos do planeta. Eu vou abordar o tema agora do nomadismo tomando duas vertentes de pensamento. Uma que é bastante conhecida também de muitos de vocês, que é a abordagem de Michel Maffezoli. Ele tem um livrinho sobre o nomadismo, Vagabundagens Pós-Modernas, lançada em Paris em 97. E outra vertente, como vocês devem já saber, é a vertente de Deleuze e Guattari, que tem em 1014, volume 5, o Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra, lançado em 80 na França. Aparentemente, essas duas abordagens parecem ser similares, muito embora eles estejam, às vezes, indo buscar as mesmas fontes. Por exemplo, Nietzsche está bastante presente nas duas abordagens, eles vão se apartar, vocês vão ver. E é esse trabalho de extrair as diferenças que eu vou tentar resumir aqui para vocês. Para Maffezoli argumenta que estamos vivendo a era do movimento e faz disso um elogio. Quer sejam os hippies, vagabundos, poetas, jovens, sem referências, ou mesmo turistas apanhados nos circuitos das férias programadas, o que importa, argumenta ele, é a circulação que voltou. Ao nomadismo ele associa a pulsão de errância e hedonismo diário. Ele busca contrapor os valores associados a essa pulsão a novas atitudes, aos valores prometeicos de um ativismo triunfante, como ele diz. Enfim, ele contrapõe Dionísios e Prometeu. Para ele, os termos errante, nômade, vagabundo, anômico, migrante, viajante, bárbaro, estrangeiro, estranho, peregrino, são as diferentes modulações de um mesmo fenômeno que se opõe ao sedentário, gregário, insular, estabelecido. Ligado a esses fenômenos, ele associa os termos de desejo de evasão, nostalgia de um alhures, de um além, né? Mas também ele vê nisso um vitalismo
né, uma dimensão emocional e afetiva da sociedade, né? Ele acha que com o nomadismo integra-se a parte sombra da sociedade do ser humano. Quem conhece o Marcos-Uri, né, a sociologia que ele prega é bastante buscando essa parte sombra da sociedade. Bom, muito embora encontremos nesse pensamento a ideia de que no nomadismo se constitui a potência de solidariedade, eu acho que ainda assim estamos situados numa dualidade intransponível. O não lugar mítico da utopia, falando como ele próprio, ou fantasmático de um além, versus territórios porosos e indivíduos frágeis. Essa é a dualidade que o Marcos-Uri coloca. A meu ver, há dois pontos que me parecem discutíveis nessa abordagem de vida dupla, de duplicidade entre errância e sedentarismo. Primeiro ponto, o nomadismo é pensado e construído na sociedade a partir da ideia de indivíduos frágeis em territórios porosos, à espreita de uma desterritorialização doce. Essas são as palavras dele. De um utopos, um não lugar mítico, pergunto, transcendental, a fim de conquistar a sua liberdade. A isso pode-se contrapor a ideia de uma sociedade composta de uma multiplicidade de seres, uma multidão, como eu já disse antes, falando como Deleuze, Negri, Haft, enfim, Spinoza, que estampa essa multiplicidade, esses múltiplos não estampam só vulnerabilidades, mas também uma plasticidade, né, para fazer emergir a potência de vida que está sempre presente no plano da virtualidade. Potência esta que se encontra no mesmo plano da vida e da sociedade, onde há outros domínios de força. Por exemplo, Foucault mostrou muito bem o domínio da biopolítica e o poder de morte da biopolítica, né? Nessa contraposição que estou fazendo, não há separação entre o mundo em que nos encontramos e um além. Haveria, sim, muitas dobras, como eu disse, no próprio tecido social. Um segundo ponto discutível é que, embora seja um pensamento atraente, que vê nessa duplicidade uma forma de liberdade para o indivíduo frágil, em seu desejo de desvestir uma identidade única para poder ter papéis diversos a partir de múltiplas identificações, como o Marcos-Uri coloca, a gente pode indagar se a abordagem não remete para novas ancoragens sociais. Para atuar em papéis diversos, não se necessita de identidades codificadas com propriedades intrínsecas, engendradas pelos esses múltiplos modelos de identificação. Não se está falando de uma distribuição e movimentação de identidades ou funções no espaço, conceitualmente falando, fechado. Note-se que a errância é, para Marcos-Uri, a fuga necessária. Ela exprime a nostalgia. Na atitude nômade está a possibilidade da fuga, esta enquanto escape, o qual só se daria a partir de algo estável. Não por acaso, ele evoca a ideia de enraizamento dinâmico. Bom, eu vou sair dessa proposta para tentar capturar o teor nômade via Deleuze e Guattari em direção à ultrapassagem de dualidades e tentando extrair disso as consequências num plano político ou micropolítico. Ao invés de se pensar em fluxos associados a movimentos, fluxos laminares, né, o que está em jogo no pensamento de Deleuze e Guattari é o fluxo turbilionar, associado a intensidades e velocidades. Aqui há uma clara distinção entre movimento e velocidade. O movimento pode ser rápido e nem por isso é velocidade. A velocidade pode ser muito lenta ou mesmo imóvel e ela é, contudo, velocidade. O movimento é extensivo, a velocidade é intensiva. Bom, estamos sem dúvida navegando aqui numa abordagem do nomadismo que nada tem a ver com a evasão, com a nostalgia ou com a busca de uma liberdade fantasiosa num além melhor. O nomadismo não diz respeito, em seu princípio, a um modo de deslocamento geográfico. Isso não está na essência do nomadismo, embora possa haver deslocamento geográfico por consequência. Para Deleuze e Guattari, seria falso definir o nômade pelo movimento,
Chegam até a sugerir que o nômade é antes aquele que não se move, enquanto o migrante, dizem eles, abandona um meio tornado amorfo ou ingrato. O nômade é aquele que não parte, não quer partir, que se agarra a esse espaço liso, ou espaço nômade, onde a floresta, eles vão usar uma figuração, onde a floresta recua, onde a estepe ou o deserto crescem, e inventa o nomadismo como resposta a esse desafio. Isso é muito importante, essa forma de ver, porque é o que quando eu vejo os jovens colocando que as suas ações devem partir, devem ser feitos na periferia, para a periferia, da periferia, e não saindo desse lugar para ir buscar alternativas, né? Então, eu acho que é bem esse nomadismo de que os jovens estão tentando construir. É, antes de tudo, então, uma postura, uma maneira de pensar que se traçam pelas linhas de fuga. E essa fuga nada tem a ver com o escape do Mafisolini. As quais, essas linhas de fugas que buscam contornar as malhas do poder. As malhas do poder é um título sugestivo de um texto de Foucault, que está em Ditos Escritos. Então, trata-se de um modo de pensar que tem consequências no modo de agir, que não tem como leitmotiv as confrontações e os embates. A resistência se dá de outra maneira. No espaço considerado nômade, a resistência é compreendida como um fluxo desterritorializante. E o que eu diria na esteira de Michel Certeau, né, como nesse fluxo desterritorializante há um aprendizado pelos jovens de uma arte de pensar, uma arte de fazer, uma arte de falar. Todo um outro modo de agir, né? Há um deslocamento que não é então só cognitivo, mas há deslocamentos, outros que fazem eles enfrentarem o cotidiano da vida, que continua ainda sendo, nesses lugares, destituídos de toda sorte de recursos materiais e outros. Então, a resistência deixa de ser o não enfrentamento ou luta contra mecanismos de poder, né? Veja, nas relações de poder, e Foucault mostrou muito bem isso na microfísica do poder, né? Nem tudo entra no domínio do poder. Há algo que lhes escapa, né? Pelas brechas, né? A sociedade ela é muito mais esburacada, cheia de furos e brechas do que nós imaginamos, né? É no projeto da modernidade que se edificou uma ideia de uma sociedade harmoniosa, que pode vir a ser harmoniosa. Bom, então, o que está no pensamento desses autores, Deleuze e Guattari, é que há algo aí que não se reduz nem ao monopólio de um poder orgânico, nem a uma representação local, mas que remete à potência de um corpo turbilhonar no espaço nômade. Deleuze diz, o que queremos dizer na verdade é que os corpos coletivos sempre têm franjas ou minorias que reconstituem equivalentes de uma máquina de guerra, sob formas, por vezes, muito inesperadas, em agenciamentos determinados, tais como construir pontes, construir catedrais, ou então emitir juízos, ou compor música, ou instalar uma técnica, né, uma ciência. Por isso, o poder resiste, isso Foucault mostrou muito bem, recompõe-se, rearticula-se para poder bloquear esse novo que insurge, né, em lugares inesperados. Bom, quais são os efeitos desse olhar, desse pensamento nômade, para um olhar sociológico do campo juvenil? Né? Para mim, o pensamento nômade, né, ele pode estar, o pensamento, quando eu digo essa postura nômade, ele pode estar em determinados coletivos no mundo jovem. Né? Podemos lançar mão desse pensamento para aprender certas atitudes e produções artísticas, culturais e políticas, elas se misturam em alguns casos, né? Que se encontram num outro processo de subjetivação, um outro processo de subjetivação política, que se trata de engajamento em ações para atuação em seu próprio território, né?
Então, no pensamento nômade, me parece que há um mapa de possibilidades de resistência, um outro tipo de resistência, né? Deleuze e Guattari invocam um conjunto de saberes nômades, dos quais é preciso saber quais são os fluxos de uma sociedade, quais são os fluxos capazes de subvertê-la e qual o lugar do desejo em tudo isso. Então, a importância desse pensamento nômade no nosso trabalho é que nós estamos, sim, trabalhando com jovens engajados em ações culturais, mas também ações políticas em nome da sua comunidade, da sua periferia. Bem, para concluir, eu quero dizer também como efeito desse pensamento, né, as indagações que a gente pode colocar, né, nesse tipo de olhar, que novas forças estão sendo liberadas a partir daquilo que a gente pode estar identificando como um espaço novo, né? E que novos poderes estão se reconfigurando a partir daí também, porque, como Foucault mostrou muito bem, né, o poder só existe lá onde existe a resistência e vice-versa. Né? Então, gente, eu teria muito mais coisas para dizer a vocês, que é uma longa pesquisa que eu venho aí abordando, mas certamente terei oportunidade no texto escrito de estar explicitando melhor. Muito obrigada e estou aqui à disposição para a parte do debate.